eu devo muito do que eu sou na minha carreira aos atores experientes de outras gerações anteriores, com quem eu aprendi muito sobre o ofício. Muito. Devo aos atores mais jovens do que a minha geração, porque eu tive que me reinventar para traduzir para eles o ofício. Tive que traduzir o ofício para eles. E a turma da minha geração, que teve a paciência de me esperar para ficar pronto, porque eu não sabia nada. Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, nosso convidado é o diretor teatral Eduardo Tolentino, um dos fundadores do Grupo Tapa. Em seus mais de 40 anos de carreira, acumulou a direção de obras teatrais clássicas e contemporâneas de dramaturgos brasileiros e internacionais. Em sua trajetória, Eduardo Tolentino dirigiu atrizes como Natália Timber, Beatriz Segal, Aracy Balabanian, Laura Cardoso, Paulo Altran, dentre tantos outros. Eduardo Tolentino é formado em Comunicação Social pela PUC-Rio e recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira. Foi inclusive condecorado pela República Francesa por sua contribuição às artes e à cultura. Neste bate-papo, Eduardo Tolentino relembra sua carreira, celebra os mais de 40 anos de criação do Grupo Tapa e comenta seus trabalhos mais recentes, como a montagem Tilvânia, que esteve recentemente em cartaz no Sesc Santana. Para fazer a mediação, convidamos também Camila Amaral Tavares, que integra a equipe da Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo na área de teatro. Este episódio está sendo realizado no dia 20 de junho de 2024 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também estará na edição de agosto da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Eduardo, Camila, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui conosco. Eu vou passar então a palavra a vocês. Agradeço o convite e será muito bom esse bate-papo, espero. Para mim, pelo menos, será. Eu também agradeço a recepção, Adriana, uma boa tarde aos colegas, né, que estão ouvindo agora, quem está ouvindo num outro momento. Eu queria primeiro cumprimentá-los todos e, Eduardo, dizer que também é um grande prazer estar com você. Queria aproveitar também esse momento para parabenizar, né, tanto você quanto o Grupo Tapa como um todo, pela incrível temporada que a gente acabou de fazer no Tilvânia, no Sesc Santana. Então, a gente teve uma repercussão muito bonita do trabalho, então queria deixar os parabéns primeiro. Antes de falar do Tapa, né, eu queria falar um pouquinho da sua formação como artista. Queria saber que caminhos que você encontrou, né, tanto na infância quanto na juventude, o que te atravessou e que te inspirou ou que te mobilizou para seguir essa carreira de artista, né? Já no seu momento de formação profissional, como que foi? Quais foram os atravessamentos? Bom, nunca pensei nisso, né? Isso apareceu, a primeira coisa que apareceu na minha vida foi uma coisa chamada MPB. Eu fiquei apaixonado pela MPB, eu era adolescente na época dos festivais, e nossa grande ambição era ver o Festival da Record, que era muito melhor do que os do Rio de Janeiro. Eu comecei a ver teatro através dos shows de MPB, que eram dirigidos, em geral, por diretores de teatro, Fauzi Arap, Bibi Ferreira, que dirigiram Betânia, Elisete Cardoso. Então, eu entrei no teatro como espectador através da música. Aí o segundo atravessamento foi cinema. Eu fiquei apaixonado por cinema. Eu via 2, 3 filmes por dia, às vezes. Chegava a ver 2, 3 filmes por dia. E aí ganhei até uma Super 8 lá em casa, mas nem pensava nisso, né? Antes de fazer comunicação, eu fazia economia. Eu pedi transferência no meio do curso e tudo aconteceu por acaso. Eu era atleta, eu era nadador, né? E eu fui para a Universiade na Rússia, em 73, eu tinha acabado de entrar na faculdade. A Universiade é a Olimpíada Universitária.
e eu tinha uma passagem para voltar pelo vários países, e meus amigos voltaram pela Grécia, fizeram vários grupos, fizeram viagens diferentes, e me deu uma intuição que eu tinha que voltar. Nós já estávamos em agosto, estava no segundo semestre da PUC, e aí quando eu voltei, a minha turma estava querendo fazer uma peça de teatro no final do ano, para comemorar a nossa entrada na faculdade. Então a gente começou brincando em 73, final de 73, e quando eu fiz aquilo, eu achei que aquilo é o que eu queria na minha vida, apesar de ser uma coisa completamente amadora. No ano seguinte, eu escrevi uma peça infantil chamada Apenas um Conto de Fadas, para aproveitar aquela turma que estava com a gente. E aí a gente ficamos uns 4, 5 anos amadorando. Quando eu digo amadorando, é amadorando mesmo. Ensaiar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, na casa de alguém, numa sede de clube, onde a gente arranjava. E para apresentar 5 dias, 4 dias, 3, né? O pretexto era muito mais o bate-papo, o chopp depois. Só que nessa época eu já estava mordido pelo vírus do teatro. Então eu ia para aula de economia, de cálculo, cheio de Stanislavski e Grotowski. As pessoas achavam que eu estava lendo sobre a matéria e eu estava lendo sobre outro assunto completamente diferente. Aí no meio eu vi que era incompatível ficar na economia, mudei para comunicação social, pelo menos era mais perto do que eu queria, e foi assim que as coisas foram acontecendo, até que em 79, essa minha peça, Apenas o Conto de Fadas, a gente resolveu produzir e colocar num teatro oficial, que foi o Teatro Vanucci, e a gente acabou tendo um sucesso retumbante. A peça todo mundo ia ver, né? Filhos de artistas, de jornalistas, ficou 1 ano e meio em cartaz, uma coisa completamente inesperada, e aí não tinha mais volta. E aí, então, isso você fala dessa primeira experiência ainda como teatro amador, né? E depois, após esse espetáculo, que vocês se consideram um grupo já profissional? Profissional, quer dizer, você ainda pagava para trabalhar, né? Quer dizer, Sim. Você não vive daquilo. Mas estava em cartaz, nos roteiros dos teatros, naquela época tinha roteiros dos teatros, né? Teve críticas muito boas, teve indicação para prêmios. Então a gente se colocou diante de um panorama teatral. Mas, assim, ainda muito longe de viver disso. Ainda demorou um tempo muito grande, né? Logo depois a gente fez a nossa primeira peça adulta, em horário alternativo, era segundas e terças, uma peça por outra do Jean Tardieu, que também teve indicações para prêmio, foi caminhando assim. A gente foi... Até viver disso demorou muito. E até hoje não sei se a gente ainda vive disso, a gente ainda empurra com a barriga algumas coisas, mas a gente vive disso, eu vivo disso particularmente. Eu quero conversar depois um pouquinho sobre esse processo também, né, da questão dos fundamentos hoje desse mercado, dessas condições de produção. Mas ainda falando, né, desse começo do Tapa, vocês imaginavam naquele momento que um dia seria um grupo tão longevo assim? Eu estava olhando, né, os trabalhos que vocês têm, então, com atenção ao site, ali tem mais de 82 obras listadas, né? Então, um trabalho muito impressionante, né? Essa quantidade de trabalhos também, e dá para entender que uma produção muito sólida. Naquele momento, vocês tinham alguma expectativa? Como que era? Olha, a gente tem ilusões, na verdade, né? No início a gente tem ilusões. Então você quer fazer uma coisa que... Mas a gente olhava à volta, quer dizer, a trajetória dos grupos, das companhias de teatro brasileiro são bem mais curtas do que o que a gente viveu, né? E aí eu tenho uma frase do Goethe que eu acho maravilhosa, que é: a vida é essa estranha mistura do que ela faz conosco e do que dela fazemos. Então, é um pouco isso. Você vai tocando e quando você vê, você fez um projeto de vida que você não esperava fazer no início, né?
E o que você entende, né, olhando para essa trajetória do Tapa, quais são os pontos assim que você identifica como marco, né, tanto na trajetória da companhia quanto na trajetória do Eduardo? São várias coisas. Um ponto fundamental foi o nosso encontro com o Nelson Rodrigues, com a obra dele, né? Uhum. A Viúva Porém Honesta, que foi uma peça que nos colocou em outro lugar em relação ao meio teatral. Né? Era uma Uhum. peça considerada menor do Nelson e nós éramos um grupo desconhecido. E algumas críticas escreveram que nós tínhamos resgatado um texto menor do Nelson Rodrigues, assim como o Nelson Rodrigues tinha nos colocado num outro patamar. Né? Isso é um ponto de vista nosso. Então, nós fomos para fora do Brasil, primeira vez, ganhamos prêmios importantes. O segundo marco que eu acho foi a vinda para São Paulo. Né? Nós estávamos fazendo o Tempus Conuis, no Rio de Janeiro, com Aracy Balabanian, e a gente achou que fez pouco a peça no Rio, né? Porque você apresentava 2 meses, 3 meses. Se a gente pensar em termos de hoje, era de quarta a domingo, 2 sessões sábado, 2 domingos e às vezes 2 quinta-feiras. Uhum. Mas poucas sessões para o tempo de trabalho que a gente tinha investido. E nós fomos para Belo Horizonte, aí viemos para São Paulo, foi um périplo pelos teatros para conseguir um teatro. A Aliança Francesa era um teatro que tinha tido uma história muito importante. O Antunes tinha ocupado peças do Plínio, de Leila Assunção, de Consuelo de Castro. Antônio Fagundes fez a grande estreia dele, o primeiro grande sucesso dele. Enfim, era um teatro de uma trajetória, mas que estava numa região chamada de Boca do Lixo. Muito que ninguém queria mais. E foi o teatro que acabou por uma história muito grande, que aí não vale a pena contar aqui, nós acabamos conseguindo fazer aliança. Aracy não pôde vir, essa história é muito legal, porque nós viemos fechar o teatro aqui, levantei uns empréstimos, porque tinha uma calção alta, que ia sendo abatida durante a temporada. Quando eu cheguei no Rio, Aracy, nós viemos do trem de prata, eu e Denise Weinberg. Quando nós chegamos no Rio, Aracy disse que ia ser contratada pela Manchete, que não ia poder fazer. E aí deu um ciricutico assim, quem nós podemos chamar? Pensamos algumas atrizes de São Paulo, me lembrei que a Beatriz Segal tinha visto a peça no Rio, liguei para ela e disse, vamos conversar. Aí eu peguei rapidamente um avião, não o trem, gastei um dinheiro excessivo, fui encontrar a Beatriz lá na Vila Mariana e ela topou fazer, e a peça foi um estouro em São Paulo. Nós fizemos 3 meses de temporada. Naquela época você fazia uma temporada e tinha como cláusula no segundo mês você poder fazer uma renovação por mais tempo. Então nós renovamos por 6 meses, e a única coisa pela qual nós paramos é que quando nós conversamos com Beatriz, ela disse que ela em janeiro teria que ver o neto dela, que tinha nascido fora do Brasil, e então teria que interromper. Nós saímos com casas lotadas, 8 sessões por semana, gente sentada na escada, naquela época ainda não tinha tido Santa Maria, gente voltando da porta. Né? E aí nós propusemos para a Aliança ficar 1 ano ocupando o teatro e renovar se isso der certo. Essa brincadeira durou 15 anos, nós fomos residentes na Aliança durante 15 anos, até 2001, e fizemos coisas importantíssimas nesse período. Para nós. Quer dizer, né? Então, uma situação ainda te deu a oportunidade de trabalhar com 2 grandes atrizes, né? Queria que você contasse um pouco dessa oportunidade, né? Ou dessa situação em que você, quanto diretor, você dirigiu atores e atrizes muito importantes, né? Da dramaturgia nacional. Queria que você contasse um pouco. Eu não posso deixar de citar, antes desse espetáculo, na Viúva Porém Honesta, a gente chamou o André Valle, falecido, e o Cláudio Gaia, que era dos Croquetes, um ator maravilhoso, também falecido. Né? A gente achava que a gente só cresceria se a gente se confrontasse com atores de mais experiência.
O que gerou, a um certo momento, um pouco de descrédito. São os coadjuvantes de ouro. Não, as pessoas estavam fazendo ótimos papéis, mas aprendendo. Então, eu vou colocar um raciocínio não original, porque eu já falei algumas vezes disso. Eu devo muito do que eu sou na minha carreira aos atores experientes de outras gerações anteriores, com quem eu aprendi muito sobre o ofício. Muito. Devo aos atores mais jovens do que a minha geração, porque eu tive que me reinventar para traduzir para eles o ofício. Tive que traduzir o ofício para eles. E a turma da minha geração, que teve a paciência de me ver, me esperar para ficar pronto, porque eu não sabia nada. Essa é uma experiência bonita mesmo, né? Do encontro de gerações. Eu sinto que essa é uma questão que o mundo teatral faz, no mundo inteiro o teatro faz isso. No Brasil, as pessoas se fecham em guetos. E eu acho que, quando a gente fala da longevidade do Tapa, é exatamente por isso. Quando nós fizemos, por exemplo, Rasto Atrás, tinha atrizes como Ana Lúcia Torre e a Sônia Oiticica, que foi a musa do Nelson Rodrigues, primeiro beijo na boca do teatro brasileiro, e o Daniel Machado, filho do Zé Carlos, que tinha 8 anos. Eu acho que teatro ele se faz de mistura, né, de gerações, de meios sociais. Nesse sentido, a nossa vinda para São Paulo foi muito importante. Nós éramos um grupo de universitários que frequentavam os mesmos bares, frequentavam o Baixo Leblon e até a mesma praia, como a gente diz, no Rio de Janeiro, como outros grupos congêneres. Em São Paulo, a gente veio lidar com outro tipo de ator. Tinha desde filho de menifundiário a filho quase que de boia fria. Isso no elenco. Isso colocou verdades em xeque. E quanto mais eclético é um elenco, quanto mais diverso é esse elenco, né, mais interessante é o produto final. E se vocês, quando fazem uma escolha, né, enquanto grupo, aí já estou falando do Tapa já mais maduro, né, que acho que teve muitos momentos, mas quando vocês fazem a escolha por uma montagem, como que é essa decisão? Ou talvez tenha sido diferente ao longo desse período, né? Olha, em geral, tem um padrão. Às vezes que a gente cumpriu esse padrão, não deu certo. Primeira coisa, normalmente, o que inspira fazer uma peça são os elementos mais próximos do grupo. Então, seria legal ver tal ator nesse tal papel. Isso antes de qualquer coisa. Depois, mas isso assim, que o conjunto também se adeque àquilo, né? Então, é um repertório feito para um grupo de pessoas, com a possibilidade de convidar as que não temos no grupo. No caso, por exemplo, dos cônus, né? Nós precisávamos de uma atriz que fizesse a mãe. Então, nós precisávamos de uma atriz mais velha. Quando a gente chamou Horaci, a gente tinha chamado várias atrizes que não toparam. Nós tínhamos uma lista de atrizes, né? Então, do meu ponto de vista, é fundamental você ter o conjunto à sua volta. Depois, a adequação desse tema ao momento que você está vivendo. Você tem que levar isso em consideração, né? E, às vezes, isso é gerado por intuição, porque não é um cálculo matemático, né? Então, o que o público quer ver, né? Por exemplo, no caso agora do Tio Vânia, muito era ter o elenco para fazer, nos papéis menores, eu poder ter grandes atores, que é uma coisa que no Brasil, normalmente pequenos papéis são feitos por atores menores, e equilibrando todo mundo recebendo igual, independente do tamanho de papel.
os que estavam fazendo papel menor entravam com a sua carga de experiência de vida. Então, tem uma Valderez, um Zé Carlos no papel, isso dimensiona a peça de outro jeito. Mas, aí, de repente, ao longo da temporada, a gente foi ver que, a despeito das imensas qualidades do Tio Vânia, existiam questões tão do presente na peça, como a questão ecológica, a questão da mulher, coisas que talvez há 30 anos tivessem passado despercebidas. Uma conversa sobre ecologia 30 anos atrás talvez parecesse blá blá blá, blá do Chekhov. No entanto, ele escreveu isso em 1886, sobre as queimadas das florestas, a destruição das florestas. Isso é de uma atualidade, né? Então, aí tem a intuição que vai te levando. Era um grande sonho do Braia, que é um dos integrantes mais antigos do grupo, fazer o Vânia. Eu achei que estava preparado, isso foi uma motivação, ter os outros papéis. E aí, então, são inúmeros fatores que vão ligando. E existe alguma coisa que é o seguinte: a minha responsabilidade como gerente artístico do grupo, como diretor artístico. Todas as vezes que eu fiz votações, a gente se deu muito mal. Todas as vezes que... então, uma coisa assim, é ouvir as pessoas democraticamente, fazer um apanhado disso e fazer a escolha. Mas tem que alguém se responsabilizar pelo fracasso ou sucesso. Porque quando você faz uma ideia que a votação vai ser... a maioria vai... Não, a maioria... O Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, eu diria que a maioria é burra. Basta olhar os nossos congressos aí, né? Isso não quer dizer que eu não apoio a democracia, tá? Que fique claro, a democracia é o melhor que temos, o pior das melhores coisas, como diria o Churchill. Mas no caso de uma companhia de teatro, é muito importante que alguém assuma a responsabilidade disso, os acertos e os erros da escolha, tendo ouvido todo mundo, né? E tendo visto as condições de realizar. Isso também é importante. Acho que a gente pode até, então, responder o que a pergunta aqui da Adriana, né, que ela fala sobre as particularidades dos grupos de teatro, né, da verdade, do teatro de grupo. Então, acho que o Tapa tem essa experiência, né, de muitos anos se constituído como um grupo mesmo, e como que né, o que a Adri está perguntando aqui, o que essa condição do teatro de grupo interfere no processo de produção, e eu queria também perguntar um pouco além disso, como você vê essas possibilidades hoje, né, que a gente tem um outro formato hoje de organização de produção, pensando desde de financiamentos, né? Então essa figura, essa coletividade parece que está se transformando também. Queria te ouvir sobre isso. Olha, primeiro, eu não acho que o Tapa é um grupo. O Tapa é uma turma. O termo é muito diferente, porque quando a gente começou, muito da inspiração veio do Asdrubal, que era um grupo que mudou os meios de produção, né? Era um grupo de um certo número de atores que começou a trabalhar cooperativado. Isso gerou um boom de grupos nesse modelo, cada um com com a sua praia, vamos dizer assim, como eu falei antes, né? Ao longo do tempo, na medida que a gente foi chamando essas pessoas para... Então, o que os grupos fazem, de maneira geral? O Galpão, por exemplo, são peças em torno daqueles atores, né? O Tapa foi ampliando isso, abrindo portas. Então, alguns atores ficavam, às vezes, de fora de uma produção. Porque o que a gente ia fazer, senão seria sempre o mesmo papel para a Denise, para a Clara, para o Braia, e isso, na verdade, é a entropia, é onde eu acho que os grupos acabam morrendo, né? Então, nós também não somos uma companhia, porque não somos financiados pelo Estado ou por um empresário. Então, nós fomos criando um modelo próprio. Eu digo que o Tapa é uma turma única. Durante a pandemia, nós tivemos uma campanha que a gente fez de doações. Nós tivemos depoimentos de mais de 135 atores que trabalharam conosco, falando. Isso está no Instagram, quem quiser ver, né? E nomes tipo... Natália Timber, Sueli Franco, e pessoas desconhecidas, né?
Essas pessoas, eu costumo dizer que essa ideia de turma nos leva à ideia de porto, não de conjunto parado. Então, se um ator nosso é chamado, ligado a nós, muito próximo, ele é chamado para fazer um trabalho em televisão, cinema ou teatro, e isso vai ser um desafio para ele, tanto artístico quanto econômico, eu acho que ele tem que ir. Eu fiz coisas fora do tapa a partir disso. Então, a nossa prática é essa. É um lugar de confluência, de encontros, de momentos. Quanto à questão da produção... bom, aí, para resolver um pouco essa questão do aproveitamento das pessoas, nós começamos a usar um modelo europeu de alternância de repertório. Então, da gente ter mais de uma peça em cartaz. Então, um ator... isso a gente conseguiu chegar a isso. A gente já vinha experimentando no Rio de Janeiro de um jeito, mas a gente chegou à maturidade disso nos anos 90, quando nós estávamos sediados na Aliança Francesa e tínhamos um patrocínio primeiro do Grupo Pão de Açúcar e depois da BR Distribuidora. Foram 11 anos de patrocínio. Então nós tínhamos um elenco fixo e atores contratados por montagem. E nós chegamos a fazer, numa temporada, 6 peças em cartaz, no panorama do teatro brasileiro. Então a gente tinha espetáculo, 2 sessões terça, 2 quarta, 2 quintas, de peças diferentes, que iam se alternando em horários, né? Então a gente tinha atores que faziam 3 peças, outros faziam 2, outros faziam 1. As peças tinham formatos diferentes, grandes produções, monólogos. Então, essa ideia da gente ter um repertório em cartaz. Nesse momento, por exemplo, aliás, aproveitando que a gente está falando para as pessoas do SESC, nós temos 4 peças no nosso repertório. O Tio Vânia, que acabou a temporada, o Papi Girt, que foi do ano passado, do Oduvaldo Viana Filho, que a gente já fez nos 2 SESCs do interior, o Freud e o Visitante, que estreou na Aliança Francesa e agora volta no Rua de Escobar, e o Credores, que é uma peça que a gente faz dentro da sede do Tapa para 40 espectadores. E pode fazer em qualquer espaço para 40, 50, 60 espectadores em um espetáculo de câmara. Então, a maneira como a gente administra isso é tendo mais de uma produção em cartaz, e não todas dependentes de dinheiro público ou institucional. Credores, por exemplo, foi bancada com as nossas expensas. É claro, quando a gente faz uma peça bancada por nós fazemos peças de tamanho menor. Mas agora, por exemplo, a gente vai para o Rua de Escobar, o Freud foi patrocinado pelo PROAC, por um PROAC, nós vamos por nossa conta e risco. Eu acho que essa dependência que o teatro brasileiro fez da verba externa é profundamente doente. Não que ela não seja importante, mas a dependência disso é a morte do teatro. Então, nós tiramos, de alguma maneira, o público da nossa equação. Sim. E aí a pessoa, você vai ouvir assim, o governo subvenciona, então o ingresso tem que ser de graça. O governo não subvenciona o trigo, no entanto, o pão é pago. Só que se ele não fosse subvencionado, não era possível produzir pão e as pessoas morreriam de fome. Então, a cultura o teatro é a mesma coisa. Qualquer aporte governamental ou institucional, como é o caso do SESC, são muito importantes, as compras de espetáculo. Nós não temos nada contra nada disso, muito pelo contrário. Mas você não pode ser dependente disso. Você, como artista, tem que ter uma independência. Eu posso fazer uma peça aqui na minha casa para 10 espectadores. Nós fizemos o torniquete lá no Tapa, do Pirandello, no nosso pátio interno, que as pessoas viam a peça pelas janelas de dentro da sede do Tapa. Era uma peça verista do Pirandello, e nós fizemos 178 apresentações. Então, eu acho que as regras do jogo são assim, mas você não tem que estar sujeito às regras do jogo. Você tem que recriá-las, recriar modelos.
sem querer ser o senhor da verdade, tá? Isso foi a nossa forma de sobreviver. Sim, não, eu acho que é bem importante mesmo, né? A partir do momento que a independência criativa também está ligada à independência, enfim, de condições, né? Da própria companhia, do próprio grupo. O pessoal aqui, a Silvia está perguntando, eu também queria saber sobre isso, sobre o processo de formação de atores, né? Vocês têm já há muitos anos esses cursos e oficinas que também colaboram com outros jovens ou não jovens, né? Que também estão produzindo arte no país. Queria que você falasse um pouco sobre. Primeiro, essas oficinas, elas não necessariamente são para jovens. Sim. A gente tem, por exemplo, e nem temos, por exemplo, a Vera Spume, que fez uma participação de contrarregragem no espetáculo, mas que tinha figurino, tinha uma personagem da casa. Ela é uma senhora de 62 anos que veio das nossas oficinas. Ao mesmo tempo que é uma pessoa que estava começando na carreira à tarde, tem gente que vai lá para se reciclar, por exemplo. Já fez aulas lá no Tapa, Mariana Muniz, outros atores, Aricle Pérez, atores com grandes carreiras fizeram oficinas de reciclagem lá. As nossas oficinas não são... primeiro, elas não dão DRT, elas não fazem montagens, elas são um trabalho de aprimoramento técnico, e algumas dessas pessoas, por circunstâncias, acabam participando dos nossos espetáculos, das nossas montagens. Mas isso também não é uma regra. Isso acontece porque às vezes você está procurando uma menina que pareça ter 15 anos e você tem uma atriz de 22 que está fazendo oficina que parece ter 15 anos. Então, porque a carreira também ela é feita de acasos e de sortes, né? Então, ao mesmo tempo, lançou muita gente produziu a partir das nossas oficinas fora do Tapa. Eu acho isso muito importante, né? Que essa ideia de porto se difunda, que as pessoas podem produzir, podem pegar o seu desejo com a mão. A única questão, eu acho, volto à palavra, que você tem como artista é ter independência. Se não te chamam, faça. Faça sem dinheiro, faça sem nada. Isso é um vício brasileiro, que a gente acha que tem que ter dinheiro para a gente começar alguma coisa. Quando se fala da primeira peça que a gente produziu, eu estava trabalhando num filme, fazendo assistência de produção. E assistência de produção significava desde organizar o set, pegar um ator em casa, a servir cafezinho. Né? Com o dinheiro que eu ganhei nesse filme, eu botei na produção do Tapa. Eu muitas vezes botei dinheiro próprio do Tapa. Investi do meu dinheiro, o pessoal, ou o lucro que uma eventual peça de sucesso fez, num país muito conturbado, onde a gente vê que a gente teve, por exemplo, um momento que a gente estava com um bom dinheiro em caixa, um governo, que eu não cito o nome, porque eu não algoritmo essas pessoas, comeu toda a poupança do brasileiro, né? Então a gente já passou por plano de verão, plano de sei lá o quê. Nós vivemos uma instabilidade no Brasil, e que não é uma estabilidade do teatro, é uma estabilidade do brasileiro. Não foi só a poupança do Tapa que foi consumida, foi de todo mundo. E com todo mundo, qual é o problema que você tem a partir disso? Você perde o espectador, porque ele não tem dinheiro para ir ao teatro. Então, a gente lida com algumas questões muito graves, que é mobilidade urbana, que as instabilidades econômicas, que são as instabilidades econômicas, que são as ausências de políticas. Hoje, o que a gente teve agora, o que a gente viveu no SESI, é uma coisa especial, do SESC, desculpe, a gente viveu no SESC uma coisa especial, que foi ter um teatro com um cenário colocado o dia inteiro,
né? Que a gente vivia na Aliança Francesa muitas vezes, porque a gente, depois dessas nossas residências, nós voltamos à Aliança Francesa em 2015, quando a sala estava completando 50 anos, que nos procuraram, 2014, desculpe, que queria que o Tapa voltasse. Nós voltamos aí não mais como residentes, mas como um grupo de efetiva parceria, que lá a gente também tinha sala, luzes, camarins reservados, que é como se faz teatro. A condição que se vive hoje de teatro-motel é outro fim da picada. E, por trás de uma ideia de democracia, você gera espetáculos precários, sem condições de luz, sem condições Eu já estreiei coisas de ter um dia para montagem no teatro, em teatros públicos. Os teatros públicos foram destruídos em São Paulo. Então, porque a gente chegou a fazer, quando nós saímos da Aliança, nós chegamos a fazer Major Bárbara, no Teatro João Caetano. Nós fizemos 6 semanas, com filas voltando da porta, nós temos até foto disso. Hoje, existe uma falsa ideia que isso é democracia, de você botar 80 peças, cada uma com 10 espectadores. Eu posso citar, porque ela diz isso, a Maria Ângela Alves de Lima, que é crítica, diz: nas políticas públicas nunca se pensa nos espectadores. E que são... não existe teatro sem público. Sim. Então, o público ele tem que ser respeitado, ele tem que chegar num lugar onde as portas abram na hora certa, onde ele sente decentemente, onde ele tem a facilidade de comprar, e onde ele seja contemplado com um espetáculo profissional. Existe outro terreno, que é o teatro amador. Legal, muito bacana, como eu falei que a gente fazia no início. Mas teatro profissional requer tempo de trabalho, requer profissionais preparados, não requer assim, dê uma chance. Não tem chance. Você, para ser astronauta, você tem que ser treinado, porque senão você morre. O teatro é exatamente isso. Você não morre, mas você gera um dano tremendo. Porque o espectador que vai ver, ele passa anos sem ir ao teatro, ele desiste. Não é bom para esses atores, porque muitas vezes eu vejo um teatro onde há um despreparo técnico muito grande e que vale fazer qualquer coisa. O que é importante é estar em cena. Não é importante não estar em cena. O importante é você conquistar o direito de estar em cena, e isso requer muito trabalho. Você fala com bastante... É uma grande responsabilidade, né? Você está trazendo também para os artistas. Isso é bem importante da gente pensar sobre isso também, né? Sobre aquilo que está na cena. A Sofia está perguntando um pouco, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre as escolhas, né, dos textos, e você falou que tem a ver com uma confluência de situações ali, do elenco e de outras condições, mas ela está perguntando especialmente sobre a questão da montagem dos textos clássicos, né? Então ela pergunta por que escolhas de textos já consolidados e não uma produção autoral da companhia ou de um dramaturgo mais contemporâneo? Olha, primeiro, a companhia não tem autores. Uhum. Então, eu escrevo, mas eu parei de escrever teatro. Acho que é muito importante que se faça autores contemporâneos, mas em geral, vou dizer isso, em geral, os textos que me chegam não me dizem respeito. O Tapa montou, por exemplo, recentemente a gente fez, que não era produção nossa, mas do Ariel Canal, que é nosso diretor de produção. Ele produziu o Bata Antes de Entrar, da Paula Prestes. Foi um texto que me interessou. Nós fizemos Albe, texto inédito do Albe, que é um texto contemporâneo. Então, a qualidade do texto é uma regra fundamental. E eu não vejo no teatro brasileiro hoje uma profusão de grandes textos teatrais. Eu sei que isso é polêmico, vou gerar pessoas com raiva disso, e às vezes chegam bons textos, mas que você não tem um elenco para fazer. Não é para gente.
não são as questões sobre as quais a gente quer falar. E você encomendar um texto tem tudo para dar errado. Porque ele chegou e ele não corresponde ao que você espera. Então, se chegar um texto, eu tenho, por exemplo, um texto, eu fiz, né, do Hélio Susequinde, também não no Tapa, mas produção do Sérgio Brito, o Recordar é Viver. Eu tenho outro texto dele que chama, não vou dizer porque alguém pode querer fazer, não conta. mas que eu gostaria muito de fazer. Então, tem alguns textos que eu gostaria de fazer, mas que requer uma série de fatores, como eu falei. Eu tenho que ter o elenco, eu tenho que ter o teatro. Se o Tapa fosse uma companhia subvencionada pelo Estado, primeiro a gente teria que ter outros compromissos que a gente não tem, então não é isso que eu quero. Mas se a gente tivesse uma verba mensal, anual, de alguma coisa, nós poderíamos produzir muito mais do que nós produzimos. Por exemplo, no caso do Panorama do Teatro Brasileiro, a gente produziu 2 textos antigos, mas inéditos em São Paulo, que foi o do Fundo Lago Escuro, do Domingos de Oliveira, e o Rastro Atrás, do Jorge Andrade. Então, a própria dramaturgia brasileira tem textos excepcionais que estão na gaveta. Né? A gente tem uma prevalência sobre textos brasileiros no nosso repertório, né? Mas os clássicos, o prazer que você tem, por exemplo, nós tivemos agora em ensaiar o Tilvânia, em fazer o Tilvânia, essas 24 sessões, foi uma coisa indescritível. Ouvir aquele texto todas as noites. Né? Então, muitas vezes, mas como fizemos muitos brasileiros, que eu estou dizendo que o Vestido de Noiva ficou 7 anos no repertório do Tapa, voltando todo ano para pelo menos 30, 40 sessões. Eu dirigi na Polônia com o elenco polonês. Né? Então, se aparecer um texto brasileiro, como foi o caso até do Bata antes de entrar, que foi a Clara e o Norival que protagonizaram, e mais 2 atores mais jovens, a gente faz. Mas ele tem que ter esse DNA próximo da gente e que a gente queira discutir aquelas questões. Né? Existem muitas pautas a serem discutidas. Nem todas são as que serão discutidas por nós. Eu sou um cara urbano. Eu moro no Largo do Arocho, no centro de São Paulo. Eu olho aqui, tem um mar de prédios que devem ter algo similar ao meu. Eu moro num prédio sem garagem. Né? Então, tem de tudo aqui. Todos os tipos de relação conjugal, todos os tipos de frequência étnica do prédio. Eu detesto o termo raça. Raça é cachorro, gato, a outra é humana, que somos todos nós. Mas temos etnias diferentes. Então, eu procuro muito saber o que toca essas pessoas que moram nesse meu prédio aqui. Muitas delas não vão ao teatro, mas muitas vão. A gente conversa no elevador. Né? Muitas são frequentadoras do Sesc até, porque tem ingressos mais baratos. Sesc, do Banco do Brasil, lugares que têm ingressos mais baratos. E o que isso toca as pessoas. Muitas vezes você tem pautas que são muito legais, são para serem feitas em outros espaços, mas que tocam públicos específicos. Em geral, os clássicos, quando bem feitos, abrangem uma quantidade de público muito grande, porque quando a gente fez o Jardim das Cerejeiras, eu dizia, todo mundo, de algum jeito, perdeu o seu jardim naquele momento. Nem que fosse um vasinho de flores, que o seu jardim fosse um vasinho de flores. Então, você tem que buscar identificações. Ao mesmo tempo, por exemplo, dos espetáculos que eu mais gosto do Tapa foi Navalha na Carne, que a gente fazia dentro do palco, com a plateia dentro do palco, para 40 espectadores. Eu desço aqui na minha rua e eu cruzo com essas personagens, eu conheço essas personagens, eu cumprimento essas personagens, eu bato papo na padaria. Mas, e além, né, quando eu percebi que Navalha na Carne falava de alguma coisa muito mais profunda do que só a classe social na qual ela estava colocada, que já estava por conta do vocabulário, do figurino. Eu percebi que mexia com a condição do feminino. Aquele casal de Navalha na Carne com Sociedão Eva e o Viludo, a serpente.
era o casal Primevo, e em coisas que se estabelecem com essas relações até hoje. Então, o que você acha das peças para falar delas? Não sei se você consegue perceber ou dizer, né? Então, aqui a gente está nesse momento num grupo de colegas de trabalho, e esse material, então, depois é compartilhado com pessoas que frequentam o SESC e outras não, né? Então, algumas pessoas que talvez não tiveram acesso aos trabalhos do Tapa, né, em cena, não tiveram essa oportunidade de assisti-los. Você consegue identificar, você falou do DNA do Tapa, né? De uma outra maneira, mas também identificar, falar assim, olha, isso é uma particularidade do nosso trabalho. Quando você for ver o Tapa, pode ser diverso, mas tem isso que é presente em cena. Olha, eu acho que é a busca o domínio do ofício, do profissionalismo, né? Tem uma frase, num desses aprendizados que eu tive com esses atores mais velhos, foi uma frase da Natalia Timber que eu considero impecável. Eu procuro fazer o melhor artesanato, de vez em quando vira arte. E eu acho que isso é a nossa busca do ofício, é o domínio do ofício, né? Eu, quando comecei a dirigir, eu não sabia nada, eu não fiz escola de teatro. Eu fui levado pela intuição, com um bom domínio de literatura, né? Tinha visto muito cinema, continuo vendo. E cinema, gosto de ir ao cinema, não gosto de ver filme em telinha, não. É cinema mesmo. É outra coisa. E tinha no meu teste vocacional, a nota mais alta que eu tirei foi em raciocínio espacial. Então, como dispor os atores em cena? Porque o teatro tem várias questões. Você precisa dominar o espaço, o corpo dos atores. Então, durante esse tempo todo, a gente teve, assim, eu fiz 7 anos de aula de corpo com Angel e Klaus Viana, 7 anos, né? E o Tapa quase todo fez. Trabalhei com várias pessoas de voz, fizemos trabalho com ópera de Pequim, Tai Chi, história da arte. Tudo isso foi nos preparando e continua nos preparando, né? Ontem mesmo eu estava dando um encontro gratuito que eu estou fazendo para umas poucas pessoas para desenvolvimento de direção de arte. Então a gente estava vendo o Caos dos Irmãos Pirandello e eu analisando o figurino, o cenário, não o ponto de vista da história só, mas o figurino, o cenário, a trilha sonora, os elementos que compõem o teatro, né? Eu não sou um espectador vinculado só à historinha, né? Durante a pandemia a gente fez isso, uma das coisas que a gente fez, nós fizemos uma espécie de revista com o que se tinha no mundo, que os sites estavam abertos, né, das companhias alemãs, inglesas. Então tem pequenas resenhas que a gente fez analisando, não sempre positivas. E as pessoas até diziam, por que não se colocou nada sobre o Brasil? Tudo que a gente falou do Brasil foram as coisas anteriores. Então, se eu colocava o Louis Armstrong, eu botava o Pixinguinha, com comparação de qualidade. Nós não falamos nunca dos nossos pares, porque primeiro começaram a chegar coisas para a gente recomendar coisas. E como é que você vai falar mal de um amigo seu, ou se você falar mal de uma pessoa que não é seu amigo, vai achar que você está perseguindo. Então, não cabia a nós isso. Por isso nós falamos dessas coisas internacionais, mas sempre sobre essa análise. E coisas antigas brasileiras, filmes brasileiros, shows antigos, montagens de teatro que por acaso chegavam, porque não seria legal, acho, que a gente criticar os nossos pares e nem enaltecê-los de uma maneira ufanista, né? Então, mas sempre que eu vou olhar, eu sou, acima de tudo, um espectador teatral, né? Então, quando vou uma peça, eu vou muito além do que é a historinha, do que é o enredo, do que é a linguagem da peça. Às vezes é uma peça pós, que não tem história, mas o que faz dela ser uma peça
tradicional ou uma peça pós-pós boa é a qualidade intrínseca do que você está assistindo. E aí, claro, eu julgo com meus critérios, né? Um pouquinho mais cedo a gente estava falando sobre esse período da pandemia e você contou de alguns trabalhos que o Tapa fez e a gente ficou até com uma feliz sensação de que tenha sido um momento proveitoso, né, para vocês. Queria que você contasse também para os colegas que estão aqui agora. Bom, fora essas resenhas que podem ser vistas no nosso Instagram, né, que são muito legais, e não só eu escrevi, como convidávamos articulistas para escrever. Quando era dança, a Clara e a Mariana escreviam sobre, Clara Carvalho e a Mariana Muniz. Enfim, a gente ia chamando pessoas para escreverem também. A gente realizou 14 videoteatros. Até os primeiros vieram, assim, um convite do SESC, que a gente fez na casa da Clara Carvalho, depois o Vivo também nos chamou, fizemos monólogo lá, mas esses não são os que a gente conta, esses foram pré. Nós começamos a desenvolver o videoteatro, que eram peças curtas de entre 20 e 45 minutos, em que a gente diz, não era nunca com a câmera na plateia, não era nunca com 3 câmeras, então a gente dizia, não é teatro, não é cinema, não é televisão, é uma outra linguagem que a gente está buscando, e a gente foi desenvolvendo isso e amadurecendo. No início a gente fazia, então nós fazíamos sets de filmagem, assim como os teleteatros nos primórdios da televisão, só que não era o teleteatro, porque não tinha a busca de uma linguagem televisiva, tinha uma busca de linguagem de vídeo, que mantinha, sobretudo do teatro, a ideia do plano sequência. Eram peças que aconteciam sem parar, né? Mas feitas em estúdios. Em sete, a gente gravou muito dentro da Aliança Francesa, no galpão do Tapa, e tem uma, por exemplo, que foi com a Clara Carvalho e a Sandra Corvelloni, que a gente fez dentro do camarim do Tapa, da Aliança Francesa, toda vista pelos espelhos do camarim. Então a gente foi brincando com experiências, fizemos coisas, nós passávamos, o projeto chamava Sempre aos Domingos, nós passávamos aos domingos num horário fixo, e tínhamos uma plateia muito interessante, gente de outros estados e fora do Brasil. Eu gostaria muito de retomar isso, independente das nossas peças de teatro. Eu acho que isso é o futuro. Independente do teatro ser ao vivo, continuar sendo ao vivo, isso é uma coisa. Isso é uma outra coisa que não é o teatro, como eu estou dizendo. Ele não tem o custo de uma televisão, ele não tem suítes, ele não tem o tempo que o cinema tem de filmar uma câmera, muda o plano, muda a luz. Não, ele é uma coisa que acontecia naquele momento. No primeiro instante a gente fazia ao vivo, depois a gente viu que as estabilidades da internet criam problemas de qualidade. Voltamos à questão da qualidade. Aí nós passamos a gravar, que dava para mixar melhor o som, dava para fazer pequenas correções, e a gente quer, né? Estamos atrás de quem queira nos patrocinar nisso, ou quem queira produzir, né? Patrocinar parece mecenato, mas pode ser produzir, queira entrar financeiramente nessa brincadeira e monetizar isso. Nós estamos abertos a isso, né? Então, eu adorei fazer. Adorei e teria maior prazer em fazer pelo menos um por mês. E algo porque quando a gente chegou a fazer alguns teleteatros para a TV Cultura, 2 teatros para a TV Cultura. E algum, inclusive, com a TV Sesc envolvida. E eu acho que o ponto de partida estava sempre equivocado. Porque se esperava que se fizesse coisas equivalentes a algumas experiências que a Globo fazia, onde você precisa de know-how, tempo e dinheiro, né? Então, eu acho que a gente tinha que ter um pensamento mais modesto, né? Eu não vou concorrer com quem... Não, são pequenas experiências que eu acho, e que o vídeo nos deu essas pequenas experiências. Eu tive muito mais prazer do que fazer teleteatro. E algo dessa pesquisa foi para a cena do teatro convencional, como a gente conhece, ou não? A gente mantém... Não, é outra coisa completamente diferente, né? É como assim, você vai aprender uma língua, entre você ser tradutor
e você ser guia turístico são coisas completamente diferentes. Você está usando de uma língua. Uhum. Então, a língua é cênica, mas é outra coisa inteiramente diferente. E também só foi possível fazer esses teleteatros por ter um elenco muito preparado no ofício. Acho muito legal tudo que é formador, mas não é o que a gente trabalha. Uhum. Outras pessoas devem fazer formação, não é para a gente. A gente tem sobre aprofundamento profissional. Né? Vai. Não, eu queria saber agora um pouco também o que tem, né? Como a gente disse, a gente teve colegas aqui, né? A Silvia falando um pouquinho também sobre o Tilvânia, e eu imagino, né? É um momento de encerrar uma temporada importante. Então, assim, o que vocês têm em vista agora para o futuro? Vocês estão com outras montagens? É a circulação do próprio Tilvânia, os outros trabalhos que vocês têm em repertório? Como que... Não, nós temos, como eu falei, o Freud, o Visitante, vai fazer uma temporada no Ruth Escobar em julho e agosto, depois em outubro e novembro no Teatro Itália. Nós estamos com o mês de setembro livre, abertos a convite do SESC. Tá? Qualquer um dos nossos espetáculos. Tem o Papgirte, que veio do ano passado, que está concorrendo a um edital da Funarte, que a gente está fazendo em cima da dramaturgia latino-americana, e o Papgirte como representante do Brasil nisso, que a gente gostaria de rodar o Brasil, fazer Manaus, Belém, fazer lugares, porque é uma peça, apesar de um elenco grande, é uma peça que tem um banquinho, então ela não é difícil de viajar. Né? Nós já fizemos no SESC também o Tilvan, o Papo. Está aí no nosso repertório para qualquer momento. Temos o Credores, que é essa peça que a gente faz. Acho que agora, no mês de julho, a gente talvez faça segundas e terças no Galpão do Tapa, que é para poucos espectadores. E temos o Vânia, que é uma produção grande e que a gente quer muito fazer mais, mas a gente depende de ter um teatro nas condições que o SESC nos deu. O Sérgio Santana nos deu, não só físicas, mas de equipe, que foram... Não estou fazendo média com vocês. Foi um acolhimento profissional que a gente sentiu lá dentro. Raro de você ver. Né? Do faxineiro ao programador. Foi um momento muito especial para a gente mesmo. Né? Como sempre, todas as temporadas que a gente fez no SESC, né, anteriores, a gente tinha feito o Fiel no Vila Mariana, a Moratória no SESC de Consolação, sempre é muito bom. Mas neste momento específico foi um alento, eu diria isso, porque nos outros momentos existiam outras condições equivalentes. Nesse momento não teve. Então, Tilvânia é um espetáculo grande, porque ele envolve 13 pessoas, ele precisa das condições físicas de palco e precisa de um dinheiro mínimo. Parece assim, estou falando do vil metal. Não, mas as pessoas têm que ser remuneradas. Né? Isso é uma característica do Tapa também. Né? O Tapa sempre, como firma, sempre arcou com os prejuízos e socializou os lucros. Isso é uma maneira de pensar teatro que nos caracteriza. Então, nós assumimos a responsabilidade total de quando uma peça fracassa. E quando ela faz sucesso, a gente procura pagar bem todo mundo que está à nossa volta. Eu não recebo mais do que os atores. Né? Não vai um dinheiro para o caixa muito maior. A gente acha que todo mundo tem que receber dignamente. É claro que existem hierarquias. Nesse caso do Vânia não existiu, mas é claro que existem hierarquias. Se você tem uma Natália Timber, uma atriz que está começando, o salário não pode ser o mesmo, mas ele não pode ser indigno para quem está começando. Sim. Então, assim, estamos abertos. Por favor, nos chame. Nós estamos com o mês de setembro inteiramente livre. Que bom, fico sempre muito feliz de saber que foi um bom encontro também entre a produção, uma produção muito, muito querida também, e o trabalho do SESC. A Adriana apareceu,
como que a gente está de tempo. Quer fazer mais alguma pergunta, Adriana? Eu quero agradecer, na verdade, né, pela participação no Eduardo Tolentino, que esteve conosco hoje, diretor teatral, um dos fundadores do Grupo Tapa. Obrigada 1000 vezes por sua presença, foi um papo ótimo. E agradecer também a Camila Amaral Tavares pela mediação. Eu relembro mais uma vez que uma versão editada dessa conversa estará na revista E de agosto, disponível nas unidades do Sesc São Paulo. Até a próxima! Obrigado, foi um grande prazer conversar com vocês. Obrigada, Adriana. Obrigada, viu, Eduardo?